Em nome da ACATS, Associação Catarinense de Supermercados, damos a todos as boas-vindas ao Fórum Online Tributário 2021. Esse evento é uma realização da ACATS com o apoio do nosso importante Comitê Tributário. Agradecemos, então, aos nossos participantes aqui de hoje, aos nossos especialistas, à diretoria da ACATS e, especialmente, ao Comitê Tributário da ACATS, que foi fundamental para a organização do nosso evento. Os fóruns especializados promovidos pela ACATS têm o objetivo de apresentar conteúdos atualizados, pesquisas, análises de dados e estudos de tendências, além de promover a aproximação entre supermercadistas e fornecedores. Como principal tema deste fórum temos os desafios tributários do e-commerce, um assunto de enorme relevância no momento em que muitos processos foram acelerados ou até transformados por conta da pandemia de Covid-19. Teremos a oportunidade da troca de conhecimentos com especialistas da área e boas práticas para você se inspirar. Para abordar o tema, contamos com a presença dos senhores Edilson Paterno, que é diretor comercial da Total Sistemas, e Fábio Longo, sócio e diretor de tecnologia da Visual Mix. O senhor Marcos Koenig, assessor tributário da CATS e coordenador do Comitê Tributário da entidade, será o mediador dessa conversa. Certamente, hoje sairemos muito mais informados e fortalecidos para superar esses desafios tributários do e-commerce nos nossos supermercados. Temos previsto um espaço para perguntas, então solicitamos que registrem as suas perguntas no chat para que sejam organizadas e respondidas ao final da atividade. Lembre-se de se identificar com o nome, empresa e e-mail para que a gente possa fazer a citação. Em nome do nosso presidente executivo, o senhor Francisco Crestani, que infelizmente não conseguiu estar presente aqui hoje por conta de outras agendas, dou novamente as boas-vindas a todos, lembrando da importância da participação em nossos comitês temáticos, como o Comitê Tributário e o Comitê Jurídico, que propiciam discussões bastante importantes sobre temas que estão no nosso dia a dia nos supermercados e que são os temas do nosso dia de fóruns. Dando início, então, à nossa programação super especial, convido o senhor Marcos Koenig, assessor tributário da CATS, para fazer a introdução e condução do painel. Marcos, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Otávio. Muito me orgulho participar mais uma vez desse fórum, já é o terceiro, quarto fórum que fazemos, né? Agradecer ao presidente Francisco Crestani pela oportunidade que nos dá de colocarmos mais um tema de relevância dentro do escopo tributário dos supermercados, né? A operação de e-commerce, pessoal, é uma operação já que alguns supermercados aqui em Santa Catarina já realizam já há algum tempo, né? Nós temos aí alguns supermercados já com bastante bagagem, outros começando agora, e assim nós temos uma miscelânea bastante grande, né? Eu trouxe, vou fazer uma introdução, por óbvio, né? Eu trouxe aqui dois colegas que participam comigo do grupo de automação comercial junto à Secretaria da Fazenda. Eles têm bastante experiência dentro do fisco, que o que interessa para nós aqui não é a parte comercial do e-commerce. O que interessa para nós aqui são os problemas tributários que nós podemos ter agora e vamos ter lá para frente, né? Então, esse é o principal objetivo. Antes de iniciar propriamente dito o fórum, né? Eu gostaria de lembrar a todos aqui que são do Comitê Tributário, mês que vem voltamos aí à nossa agenda normal de evento, né, do Comitê. O Estado publicou ontem o decreto 1487, pessoal, prorrogando o Prefis, né? Então, aí quem está apertado aí com as suas contas, o Estado fez duas modificações por decreto na Lei 18.165 de 2021, ou seja, os fatos geradores do Prefis que atingiam até dezembro de 2020, agora atingem até maio de 2021, né, desse ano, e o primeiro pagamento, ou o pagamento único, pode ser feito até 25 de fevereiro do ano que vem, perfeito? Então, aí tem um tempo bastante interessante aí para o contribuinte aí que está meio apurado ou que está com algum imposto atrasado, não só ICMS, mas ITCMD ou IPVA que seja, né, de colocar as suas contas ou colocar o seu passivo em dia junto ao fisco estadual. Perfeito? Bom, pessoal, vamos começar o nosso evento, então. Eu vou colocar uma apresentaçãozinha aqui bastante simples, né? Mas para dar uma introdução para vocês terem uma ideia. Espera aí, só um segundinho aqui.
compartilhar uma tela com vocês, né, da apresentação. Perfeito. Eu só... Então, pessoal, estamos aí no Fórum ACATS, Fórum especializado, já tivemos 2 fóruns, né, PEDAS e RH, teremos o Fórum da doutora Regina, que está aqui presente, me honra muito a presença da doutora Regina, nossa assessora jurídica aqui da ACATS. Parabenizo, obrigado a todos aí do Comitê Tributário que estão participando, outros aí outras pessoas de outros comitês ou também que estão participando também, agradeço bastante a presença de todos vocês. Vou passar aqui o nosso slidezinho para dar fazer uma introduçãozinha aí ao nosso tema, né? Então, pessoal, aqui, sem querer falar da idade das pessoas, mas nós temos aí uma evolução bastante grande dentro do escopo tributário. Vamos falar aqui de supermercado, mas também do varejo de um modo geral, não só catarinense, mas brasileiro, né, de um modo geral. Então, nós temos ali a antiga caderneta de fiado, né? Eu mesmo comprei, quando era menorzinho, para minha mãe e para o meu pai, várias e várias vezes, a cadernetinha de fiado, sempre pagando, né? O fiado ao final do mês, né? Ou no final da semana. Então, essa aí é a primeira, não vou dizer que é uma automação, né? Mas é a primeira evolução do que a gente pode dizer da troca, né? Lá iniciou com os romanos que iniciaram a troca, né? Então, nós temos aí a caderneta de fiado. Lá final da década de 60 para 70, aí apareceu a primeira, vamos dizer assim, a máquina registradora um pouquinho mais evoluída. Aí, na década de 70, temos a segunda máquina registradora, já com uma evolução bem maior. Passamos aí até a máquina registradora elétrica, né? Essa já com alguma função. E a evolução final que nós temos hoje aí, que é o ECF-PDV, né? O ECF-PDV é um CF totalmente integrado, né? Ou seja, ele consegue emitir um documento fiscal hoje, para nós aqui, por exemplo, o cupom fiscal, com as suas alíquotas, com a sua informação de valor de mercadoria, de preço, com código de barra de mercadoria e assim por diante, e com outros periféricos integrados, como balança, leitora de cheque e assim por diante, coisas que lá atrás na nossa máquina registradora, por exemplo, elétrica ou não, a gente não tinha, né? Então, uma evolução bastante grande. E essa evolução agora está indo para um novo documento fiscal, né, que é a nota fiscal eletrônica consumidor final, como vocês podem ver aqui nesse quadrinho. Então, toda essa evolução aí, pessoal, ela é uma evolução importante para nós. Nós hoje aqui no estado de Santa Catarina, nós estamos utilizando bastante ainda o emissor de cupom fiscal, o qual nós vamos utilizar ainda há bastante tempo ainda. Nosso parque ele foi trocado praticamente todo no ano de 2016 para 2017. Vocês hoje praticamente só usam a máquina do modelo do convênio 09/2009, que é a máquina blindada, então vocês vão usar a ECF aí pelo menos até 2028, 2030, por aí. E aí, fatalmente, vão acabar tendo que migrar para a NFC. O futuro é esse, o futuro é eletrônico. Então, a NFC é o nosso futuro. Muitos têm falado aí do DAF, né? Documento auxiliar fiscal. O DAF, pessoal, na realidade é um hardware, né? Similar, ou vamos dizer assim, um parente do SAT de São Paulo, que Santa Catarina aqui vai, provavelmente daqui a 1 ano, 2 anos, aí deve já colocar em produção junto aí as empresas de fabricantes de hardware. E esse vai ser o nosso futuro, né? Futuramente nós vamos deixar de ter a máquina ECF e vamos passar a usar o DAF, e junto do DAF nós vamos passar a usar o documento eletrônico, que é a NFC, perfeito? Hoje, dentro do setor supermercadista catarinense, nós estamos usando 3 documentos fiscais. A NFE, que já vem lá desde 2007, o cupom fiscal, que já vem lá desde 1994, agora, desde o ano passado, a NFC. E a NFC, a consumidor final, vai ser o documento que nós vamos ter aí a longo prazo, é o nosso documento, e é o documento fiscal que vamos trabalhar aí para o resto das nossas vidas, né? Apesar de que ontem tivemos aí a medida provisória, se não me engano, 185, né, que criou o documento de trânsito eletrônico, né, nacional,
né? Até o Batista do Giasso me perguntou se o governo federal poderia criar um documento eletrônico de transporte, né, por via de medida provisória ou lei, né? Ele pode, né? Lembrando para todos aqui que a nossa legislação de obrigação acessória ela é muito antiga, ela é lá da década de 70, só para vocês terem uma ideia, né? Então, a gente teve uma evolução ao longo do tempo, e essa evolução de documento fiscal para nós, que veio junto com a automação comercial fiscal, ela é uma evolução que vem sendo feita via convênio nacional, via ajuste CINEF nacional e assim por diante. Então, o governo federal agora resolveu intervir na questão do transporte de cargas, em todos os seus modais importantes, o ferroviário, o aéreo e principalmente de cargas, e criou um único documento nacional. Perfeito? Então, futuramente, aí, a partir da regulamentação desse documento e a partir do momento que tivermos ele no modo eletrônico, teremos um novo documento. Voltando ao nosso escopo do nosso evento de hoje, dentro desse fim que nós temos aqui, nós chegamos a essa condição aqui que nós temos agora, né, pessoal? Ou seja, nós temos aí as nossas vendas, que até então eram praticamente vendas diretas a consumidor final dentro das nossas lojas. Alguns supermercados aqui em Santa Catarina já possuem vendas em suas plataformas próprias. Alguns supermercados estão usando plataformas de terceiros, né? O Rappi, iFood e assim por diante, que é bastante interessante. Acelerado, como falou o nosso gerente Otávio, pela pandemia, né? Por uma questão de venda. A pandemia acelerou esse processo, talvez. E nós temos algumas figuras que vocês já conhecem bastante, né? Que são as nossas, vamos botar assim, integradoras financeiras, né? Aí ali, Cielo, Redcar, GetNet, os cartões Visa, Mastercard e assim por diante. E, claro, né, os bancos que são as operadoras, de fato, financeiras dessa operação toda. Essa miscelânea toda aqui, pessoal, da nossa operação comercial fiscal, da nossa venda dentro da loja e a nossa venda que está ocorrendo pela internet, está sendo monitorada pelo SAT. O SAT, né, o Sistema de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, aqui em Santa Catarina, por óbvio, né, é o grande vetor, o grande finalizador e afunilador de toda a nossa informação. Perfeito? Ou seja, hoje a nossa venda por emissor de cupom fiscal, onde se emite o cupom fiscal, está sendo visualizada diariamente por conta do envio da Redição Z ao Estado de Santa Catarina. A Redição Z é um resumo aí da venda diária por item de mercadoria. Os contribuintes supermercadistas que estão utilizando a NFC, o Estado já está conseguindo também visualizar as NFCs também para efeito de confronto, mas aí agora começam a entrar os problemas dessas operações com os novos documentos eletrônicos, né? Para vocês terem uma ideia, como é que funciona, vão ser a nível nacional essa questão toda, né? Hoje, atualmente, pessoal, o emissor do cupom fiscal, ele praticamente está, vamos dizer assim, Santa Catarina, Ceará e, se eu não me engano, Rio Grande do Norte, tá? Se eu não me engano, mas Santa Catarina e Ceará. Mas vamos pegar, Santa Catarina hoje é o estado que está usando, é o maior usuário de DCF do Brasil hoje, é Santa Catarina. Perfeito? Mesmo com a obrigação para a NFC, Santa Catarina ainda é o maior usuário de DCF. Então, a nossa legislação de ECF, pessoal, anexo 8 e anexo 9 da parte geral do regulamento, ela não vai ser mais modificada. Não vai mais receber ajuste. Perfeito? O programa aplicativo fiscal, o famoso PAF, ele não vai mais ser atualizado. Por quê? Ele vai migrar para o documento eletrônico novo, que é a NFC. Por outro lado, vai criar, ou está sendo criado para nós, alguns problemas novos. Por quê? Até então, vocês sabem bem disso, o Estado de Santa Catarina, aqui, através da Secretaria de Estado da Fazenda e através de seus grupos especializados, o GESAC, que é o Grupo de Automação Comercial, o GSuper, que é o nosso grupo fiscalizador, mas principalmente o GESAC, participam a nível de CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, em seus grupos, ou seus grupos COTEP, né, dos grupos tem um grupo específico lá de obrigação acessória, que trata da FD fiscal, da FD contábil, da FD PIS e COFINS, e trata também dos documentos fiscais, NFC, o CTE, que agora vai migrar provavelmente para a DTE,
a MDFE e assim por diante. Então, nós temos aí a nível nacional, pessoal, uma situação bastante interessante, que esses documentos, e agora a NFC também, né, ou o cupom fiscal eletrônico lá no estado de São Paulo, que está vinculado ao SAT, esses documentos são todos eles nivelados a nível nacional. Ou seja, o que se decide nos grupos de trabalho lá do COTEP vai para a sanção do CONFAZ, a sanção do CONFAZ vai para os estados têm que aplicar. E aí entra o quê, pessoal? Entra as famosas notas técnicas emitidas a nível de documento fiscal. Notas técnicas de NFCE, notas técnicas de NFE e assim por diante. Lembrando, só fazendo uma introdução aqui, a estrutura da NFCE é uma estrutura praticamente dentro da estrutura da NFE, perfeito? Então, tudo da NFE se aproveita para a própria NFCE. Qual é o grande problema para nós do ponto de vista fiscal? Né? Além da própria operação, em relação agora sim ao e-commerce, às plataformas ou o modelo que está sendo pensado. Né? O problema é que o Estado ele está querendo controlar tudo. Ele está querendo controlar a nossa operação comercial, perfeito? E também está querendo controlar a nossa operação financeira. O Estado de Santa Catarina, por exemplo, controla as operações com os cartões de débito, de crédito, meio de pagamento próprios, cartões, lei aí das empresas e assim por diante. O Estado de Santa Catarina está controlando tudo isso. Perfeito? Nós temos um colega aqui nosso, o Vilmar do Imperatriz, sempre diz para mim, seu Marco, eu não sei o que o Estado quer controlar o nosso financeiro. O que interessa para eles é o que nós vendemos. Isso é uma verdade. Né? O que interessa para eles é o que se vende e o imposto que se paga. O que interessa ao fisco, qual é o meio de pagamento que nós vamos receber? Pois é, o problema todo, como vocês vão ver daqui a pouco aqui por meio dos nossos dois palestrantes, é que, por exemplo, no caso da operação via iFood, né, o iFood ele leva uma parcela da operação. Perfeito? Que é um prestador de serviço, ele está prestando serviço, intermediando o serviço. E aí criou-se uma figura nova dentro desse escopo todo, que é a figura do intermediador. A figura do intermediador ela está entrando tanto no âmbito da NFE, nota fiscal eletrônica, quanto no âmbito da NFC, na nota fiscal a consumidor eletrônica. Então, essa figura está ali no meio ali. O intermediador, ele aparece na operação do cupom fiscal? Não. Hoje, na operação do cupom fiscal, ele não está aparecendo. Ele participa como um terceiro, mas ele não aparece na operação. Na operação de plataforma própria ou de terceiros, na operação com o cupom fiscal, vocês emitem o cupom da venda, a mercadoria está sendo entregue para o cliente ou o cliente vai pegar na loja e a operação está sendo feita. Né? Um dos problemas aí dessa operação do cupom fiscal ou mesmo da NFCE é a questão toda vamos dizer assim, do que a legislação nossa diz hoje, da identificação do destinatário, que são outros problemas, né? Mas que nós vamos ter que passar a trabalhar isso mais para frente. Perfeito? Nós temos aí os nossos dois participantes, eles têm dois modelos diferentes de trabalho, né? O Edilson Paterno é nosso colega lá do GESAC há muitos anos, desde 2013, 2014, se eu não me engano. Ele tem uma experiência muito grande na área comercial de TI, então ele conhece bem essa questão das plataformas, do avanço delas e tal. Então, acho que ele vai dar um belo trabalho, um belo escopo para vocês. E o nosso colega Fábio Long, que botamos aí recentemente aí também no grupo aí de trabalho da GESAC, junto à Secretaria da Fazenda, para nos auxiliar na parte técnica, né? Porque a gente tem uma dificuldade grande de TI. O Fábio tem muita experiência aí justamente na integração, né? Frente caixa com retaguarda de estabelecimento, operação de venda para o contribuinte, integração com os meios de pagamento, que é o nosso problema hoje, que eles vão demonstrar para vocês. O objetivo aqui é mostrar para vocês os problemas tributários. Não é a operação comercial em si. Perfeito? Prazer do convite aí de estar participando desse tema muito importante no varejo brasileiro, né? Eu, particularmente, já atuo há 2 décadas provendo soluções para o varejo e eu me envolvi diretamente aí na implementação das exigências fiscais, começando lá atrás, acho que lá pelos anos de 2007, 2008, no PAF-ECF, né? Um desafio grande que tivemos que passar, atender todas as exigências com limitação tecnológica da época, né? Hoje nós temos muito mais recursos no que tange comunicação e tudo mais, né? Mas o PAF-ECF, ele, pegando um pouco o gancho no que o Marcos apresentou ali no começo,
aconteceu um fenômeno interessante aqui no varejo brasileiro. O PAF-ECF, devido ao rigor e ao custo de implementação, ele filtrou o mercado. Então, ficaram apenas os players, as empresas que realmente tinham porte para investir, apoiar as ações do governo, né? Somente CNPJ podia estar participando do evento, aqueles desenvolvedores que nós apelidávamos em inglês de software knights, né? Aquelas pessoas que trabalhavam numa atuação de dia e de noite e programavam, eles acabaram tendo que sair do jogo porque o PAF exigia somente CNPJ e o custo do PAF também filtrou bem o mercado. Olha, nós estimamos, vocês vão se assustar, mas o custo para manter um laudo que dura 2 anos, ele é em torno de entre 30 a 50 mil reais para a software house, tá? Porque isso é uma obrigação da software house implementar isso, né? Geralmente nos contratos de manutenção sempre está previsto que as resoluções fiscais elas não são cobradas, né? Então, nesse contexto, esse fenômeno, ele, além de profissionalizar muito o mercado de tecnologia para o varejo, lá na ponta, na última milha, né, que é a loja, né? Ele também abriu caminho aí para essa mudança para documentos fiscais eletrônicos, né? Então, o governo, olhando a NFA e vendo que era algo interessante, falou, por que não colocar, né, essa estrutura para o varejo? Só que o volume do varejo com a NFC é muito superior à NFA, né? Eu tive o privilégio de participar desde o começo das reuniões do grupo ENCAT. Não sei se todos aqui têm noção do que é o ENCAT, mas o ENCAT é um grupo, né, formado por varejistas e software houses, que o governo deu uma abertura para que nós pudéssemos ter voz junto com ele, né, e participar a 3 mãos nesse modelo da elaboração da legislação. Então, a NFC para o varejo, ela nasceu nesse tríduo aí dessa interação entre essas 3 partes. Foi algo muito interessante porque saiu um negócio muito legal, ficou aderente, né? E o ENCAT, ele não acabou depois que acabou a fase piloto do projeto, né? O ENCAT continuou e continua até hoje. Claro que agora com a pandemia houve a suspensão das reuniões presenciais, aconteciam 4 por ano em localidades distintas no Brasil todo, né? E a turma investindo nisso e indo lá participar e opinando. O nosso grande pleito hoje é controlar as demandas do governo no que tange às notas técnicas, porque as notas técnicas elas são elaboradas dentro do escritório, né? Eu costumo brincar, às vezes o fisco não consegue ter a noção do que é você implementar ali numa frente de caixa uma normatização. Então, o ENCAT ele atua muito presente ao fisco, tratando o compliance, a possibilidade de como implementar essa nota técnica. E o nosso pleito hoje está sendo 2 notas técnicas por ano. Esse é o ideal. Não tem acontecido, mas nós queremos chegar nesse volume que nós entendemos que é a capacidade de vazão que as empresas, tanto software houses, têm para desenvolver, como também os players de varejo para rolar o tapa, implementar isso em campo e fazer essa legislação acontecer. Tá, pessoal? Muito bom. Eu vou passar aqui uns slides, tá? Para falar rapidinho de dessa questão do impacto aí dessas notas técnicas no e-commerce. Bom, pessoal, eu fiz aqui uma brincadeira séria, né? Eu comparei atender a legislação fiscal brasileira como se fosse correr uma maratona olímpica, né? Por isso que eu coloquei aqui as argolas. Infelizmente, já não coube mais nas argolas que tinha na Olimpíada. Apareceu mais uma entidade aí, que é o DAF, né? Esse é o desafio do varejo. Nós temos que implementar todas essas soluções fiscais que estão atualmente em operação aqui no Brasil, tá? Se você quer ter sucesso, você tem que estar com essa solução toda implementada, 100% compliance, né? A questão da NFC, como eu citei, né, participação do ENCAT junto, normatizando, deixando compliance o que o governo elabora de notas técnicas. Só que nós temos um contexto interessante aqui em São Paulo, que o SAT ele não acompanha os ajustes CNFs, né, que vem do CONFAS, né? Isso é um problema, porque você tem trabalho dobrado muitas vezes, tá? Então, eu já coloco aqui esse pensamento, né, para pleitear junto ao fisco, como será no advento da entrada do DAF, né? O que vai acontecer? Será que o DAF
Eu me questiono, será que o DAF vai manter as notas técnicas, vai acompanhar pleno as notas técnicas, ou será que nós teremos uma legislação à parte para manter e suportar o DAF, tá? É uma pergunta importante, tá? Eu deixo aí como uma lição de casa para as próximas abordagens junto ao Rogério, junto à turma aí do Fisco, né? Como que vai ficar essa questão? Muito impactante, por sinal, tá? Bom, o desafio do varejo, né, como eu citei hoje, né, e não só acelerado como a pandemia, talvez até fosse uma tendência natural de acontecer isso. Hoje o varejo, ele tem que interagir com vários players, né, com vários parceiros. Então você tem muita interação hoje com as carteiras eletrônicas digitais aí no mundo financeiro e com o Banco Central também, com o Pix aí, que é a novidade mais atual. Você já tinha um movimento forte de interação com campanhas aí de fidelidade, de personalização de descontos para o cliente, de acordo com o hábito de compras e tudo mais aí. Tinha também já uma interação forte com o RP, né, no que tange a questão da escrituração fiscal, né, de você alimentar o RP, de você receber todas as tabelas fiscais, né, esse é o foco da nossa conversa, né, tem muito mais do que isso, mas também a questão de você escriturar todos esses documentos. Então tem uma tarefa adicional aí na entrada desses documentos fiscais novos, né? Vocês vão ter uma tarefa de implementar toda a escrituração do NFCE. O DAF não deve ser algo diferente, talvez implemente também. O SAT, para conhecimento de vocês, né? O modelo fiscal da NFCE é 65, o SAT São Paulo, o modelo fiscal dele é 55, é outro... Perdão, 55 é NFE, tem um outro modelo para o SAT, também não estou me recordando de cabeça aqui, mas é um outro modelo fiscal, tá? Que também demanda esse tipo de escrituração. Então, essa preocupação fica aí para vocês, né, dessa plena escrituração desses documentos eletrônicos que estão por vir aí. E o foco principal da conversa, os pedidos externos, né, que é a interação com os e-commerce. Que tipo de e-commerce você tem? Vamos falar de dois principais aí, que são os mais reais aí no nosso momento. Aquele e-commerce que você entra no site do varejo, faz uma compra e nem sempre você está comprando do varejo, né? Às vezes você está comprando de uma outra empresa e pode ser que você está comprando até de uma empresa que fica no exterior. Eu nem sei mais onde que essa empresa está, certo? Então, esse é um desafio muito interessante aí de como que o governo vai implementar esse controle todo, né? Que ele quer ter esse controle. E você tem também agora a figura daquela pessoa que te representa na loja, que aí como o Marcos citou, o exemplo do iFood, do Rappi, do Uber Eats, entre outros, aí, muitos que apareceram aí e pipocaram agora na pandemia, né? Essas figuras, elas te representam na loja, elas vão na loja, fazem uma compra como se fosse você, só que em algum momento essa compra pode ser paga, ou já foi paga, ela já está paga, e eu apenas estou fazendo a emissão do documento fiscal ali na última milha do varejo. Okay? Então, o varejo, né, a solução de varejo, ela tem esses desafios hoje de integrar com todos esses players, com todos esses parceiros, em todas essas modalidades de negócio. E aqui, por último, né, como é que o governo quis se envolver em normatizar a operação do e-commerce, né? Toda a implementação fiscal sai através de notas técnicas. Em foco, vamos falar dessa nota técnica aqui, resumidamente, a nota técnica 2020-006, que foi que normatizou a operação do e-commerce aqui no varejo. Então, eu coloquei aqui as exigências que essa nota ela coloca, como, por exemplo, primeiro que eles querem saber se aquela compra ela está acontecendo com o cliente de forma presencial ou remota. Você está comprando na loja ou você pediu de um site, tá? E, sendo remota, quem é o intermediador no qual você negociou a compra? Você entrou lá no site, no aplicativo, no seu celular do iFood, fez o pedido ali, então, nesse momento, o iFood passa a ser o intermediador do teu pedido da tua compra, tá, ok? Próximo, tem a questão do meio de pagamento. Eu tenho que informar o meio de pagamento. E, nos meios de pagamento eletrônico, abriu a exigência de você informar o CNPJ da instituição financeira que processou o seu pagamento. Entre outras informações, tá? Vai até o número de autorização ali do cartão de crédito ali nas tags do XML da NFCE. Tá? E aqui, por último, né, falando das entidades, também o endereço de entrega. Para onde que eu vou entregar aquela mercadoria, ok?
ok? Sem falar, claro, das tabelas de preço, né? Que geralmente esses marketplaces, esses meieiros, eles trabalham até com uma margem diferente da loja, né? É muito particular de cada varejo, tá? Mas tem envolvimento também da tabela de preço. Pessoal, olhando aqui, vocês vão notar onde o fisco quer chegar, né? Concluindo a minha apresentação. Eles estão buscando aí uma conciliação das informações que estão distribuídas entre as entidades do cliente, né, que é o cliente comprador, o intermediador do varejo, o intermediador do pedido, a instituição financeira com o seu varejo, ok? Então, esse é o objetivo do governo. Ele colocou mais informação para rastrear a sua compra, sempre buscando evitar a sonegação, cara. Esse é o grande objetivo do governo. Tá, pessoal? Então, muito bem. Olha, não vou me estender muito aqui, né? Fico aberto a questionamento, tá ok? Agradeço aí o momento. Passo a palavra aí de volta aí para vocês, tá? O Fábio, eu acho que o grande problema aqui agora é tentar entender, já que o fisco próprio não nos permite tentar entender quem é a figura do intermediador, né? Eu acho que esse é o grande problema. Porque quando faz a operação via um Rap, iFood e assim por diante, a gente sabe quem é o intermediador. Mas se tiver uma venda dentro da loja que tem um terceiro dentro da própria loja, eu posso considerar como intermediador também de negócios, por exemplo, né? Que é uma resposta que a gente não tem no fisco estadual, né? Então, acho que isso aí é um problema, né? E volta novamente a questão lá da indicação do destinatário da mercadoria, que é um descumprimento de obrigação acessória que sistematicamente, infelizmente, a gente vem fazendo aqui, que é um problema que tem que ser corrigido, né? Mas depois a gente discute um pouquinho mais. Eudilson, consegues falar agora? Sim, voltei. Era algum problema no browser, travou o browser, tive que fechar todo o browser para poder voltar. Bom, é todo teu. Continuo, o Fábio quer continuar, como vocês querem fazer? Não, pode seguir isso, pode seguir, por favor, por gentileza. Bom, como nós comentamos antes, então, a ideia agora é a gente fazer a parte técnica tributária, a gente complementa depois com o Fábio, que é o item 3. Então, vamos falar um pouco do comércio virtual, né, que é o que a gente chama de O2O, que é a junção do físico e do virtual. Um pouco de e-commerce, marketplaces, integradores, app, tanto vendedor como cliente, e essa parte de algumas coisas novas, como live commerce, coisas desse tipo. E aí a consequência dessas mudanças, dessas formas diferentes de comercialização na logística, e a gente finaliza lá com a parte tributária. Então, o que a gente tem aqui? O que a gente chama, há um tempo atrás, algumas pessoas não acreditavam no e-commerce, veio o e-commerce e falou, tá vendo, não vai funcionar. Quando começou, tem alguns países o e-commerce funcionar e ter uma participação significativa, houve outra, não, agora o comércio tradicional vai morrer. Na verdade, nenhum dos dois, né? Acho que a tendência que está confirmada é essa, é a junção do comércio virtual com o físico. Então, é o que a gente está chamando de O2O, online to offline. É essa tendência, é isso que vai prevalecer, é essa realidade que a gente tem que se adequar, né? Então, aqui tem alguns exemplos que a gente tem hoje desse O2O. A gente tem a venda normal, que acontece lá na loja física, já com autoatendimento, com essas Smart POS, algumas tecnologias, mas acontecendo uma venda física dentro da loja. E aí a gente tem o e-commerce, que é o que está cada vez mais comum, e nesse segmento de supermercado também tem entrado bastante, e aí a gente tem tanto o B2B como o B2C, sendo que normalmente no comércio, principalmente alimentar, a gente está falando sempre de B2C, ou seja, a venda para o consumidor, e não a venda para outras empresas. E aí veio os marketplaces também, que aceleraram bastante a entrada, principalmente do comércio pequeno no virtual, porque ele é um facilitador. E agora, mais recentemente, os integradores, estou chamando de integradores ou intermediadores, operadores logísticos, que aí a gente tem alguns exemplos, né? A Rappi, a iFood, a Uber, a Didi, que é um gigante asiático, né? Então, essa é uma outra forma de vender. E ainda tem os apps, né? Os clientes estão usando app, os vendedores, essa é uma tendência que também foi acelerada na pandemia, quando muitas lojas estavam fechadas, não da área alimentar, mas lojas tradicionais. A maneira do vendedor conseguir acessar os seus clientes foi usando aplicativos.
e aqui no Brasil o grande destaque é o WhatsApp. Então, são aplicativos que possibilitam que o vendedor possa comprar direto se ele tiver o app baixado no celular dele, o cliente, ou o vendedor interagir com o cliente via ferramentas de mensageria como WhatsApp, Telegram, coisa desse tipo. Então, esse cenário é o que a gente tem hoje, e como o Otávio comentou no início, houve uma aceleração muito grande do comércio eletrônico em todo como o Brasil. Então, falar um pouco, o e-commerce é o normal, né? Você tem aí um site onde você coloca os seus produtos, tem informações e tem uma interação e o cliente está comprando, ou seja, mas ele está entrando no teu site. Então, esse é o processo normal que é o e-commerce. Aí a gente tem os marketplace e os integradores, né? Então, aqui tem alguns dos principais marketplaces que atuam aqui no Brasil, né? O Americana, Submarino, o Mercado Livre, Magalu. Então, como que funciona, grosso modo, isso aqui? O comércio, o lojista tem um contrato com algum desses aqui, desses marketplaces, e através de uma conexão, você determina quais produtos você quer vender e eles vão fazer toda essa comercialização, a divulgação. Fazendo um paralelo, ter um site próprio, que é o que a maioria dos supermercados tem, é você ter uma loja própria, com uma loja de rua, como os supermercados têm. Marketplace, fazendo um paralelo, é como se você estivesse dentro de um grande shopping. O marketplace é um grande shopping. Então, a grande diferença é que o investimento, principalmente em divulgação, publicidade e em marketing digital, quem está fazendo é o marketplace. E o comprador, quando entra lá, ele está entrando não na tua loja, ele está entrando na Americana, ou na Magalu, ou na Amazon. A Abras lançou agora, né? Vai ter um marketplace também da Abras, isso é interessante, porque vocês vão poder ter uma opção de um marketplace especializado no segmento, mas, enfim, é um grande shopping, fazendo um paralelo, e a divulgação, a atração do cliente por marketplace é feito por essas ações de marketing lá de cima. E o cliente, quando está comprando, ele nem percebe que está comprando na minha loja, ou na loja do Otávio, ou na loja do Marcos, ou do Fábio, ou de qualquer um. Ele pensa que está comprando na Americana, ou na Amazon, ou no Carrefour, e ele está comprando na nossa loja. Tá? Esse é o marketplace que tem hoje aqui. E a entrada agora dos integradores aqui, Rappi, iFood, Uber e Didi, é que são facilitadores, eles têm uma forma de trabalhar parecido com o marketplace, só que eles prestam mais serviços, eles fazem toda uma integração logística, então todo o processo de divulgação, comercialização e entrega fica com esses integradores. Logicamente, né, vocês sabem disso, né? Tanto os marketplaces como os integradores cobram um percentual do valor. Então, isso é uma coisa que depois o Fábio, você já estava conversando agora, a gente vai continuar discutindo depois com a interação do Fábio, é como tratar essa questão, porque a venda sai num valor, mas nós, como lojistas, vamos receber um valor menor, porque parte do valor vai ficar para esse integrador ou para o marketplace. É um desafio, mas é uma tendência e tem as suas vantagens e tem as desvantagens. Acho que a principal delas é a questão do percentual que é cobrado, né? Outra forma também que está intensificando muito é os apps de vendas. Então, o cliente, nesse exemplo aqui da direita, o cliente está no mercado, ele já está ali com o celular dele, e ele já está acessando informações do produto, ele pode ver rastreabilidade do produto, coisa de lote, coisa desse tipo, ele já pode pedir dicas de receitas e como que ele pode fazer esse noodles aqui, e aí o próprio sistema já vai sugerir quais produtos que ele vai comprar aqui na nossa loja mesmo. Então, tem essa interação aqui, que pode ser dentro da loja, ou aqui na esquerda é um app de vendas. O cliente pode ter baixado, ele tem acesso às algumas informações, mas ele já escolhe o produto, ele vê detalhes do produto, ele define valores e ele está fazendo a venda. Esse aqui, nesse caso, é um app de vendedor, mas poderia ser um app do cliente. Então, o vendedor está interagindo. Nesse momento aqui, se ele quiser se comunicar com o cliente dele, trocando mensagens pelo WhatsApp, se ele precisar, eu quero ver como me dá mais detalhes dessa bicicleta aqui. Ele pode clicar aqui, mandar um link, o cliente recebe no WhatsApp dele como se fosse uma mensagem, é um link, ele acessa as informações e confirma. Então, tem toda uma interação. Então, você pode fazer, o app pode tanto ajudar o cliente que está na casa dele dentro da loja, ou ele pode ajudar o vendedor interagindo com o cliente via WhatsApp automaticamente, via Telegram, coisa desse tipo. Então, essa é
É uma modalidade de venda que aumentou muito nesses últimos tempos com a pandemia. Tá? E aqui algumas novidades que lá na China já existe e no Brasil está vindo agora. É as live commerce. Na verdade, é um varejo com entretenimento. Tá? Então, aqui um exemplo, uma imagem de uma live acontecendo na China. Eles têm feito isso muito. Essa ideia, tem empresas de lives lá na China que já em 2019, 2020, faturavam mais de $1 bilhão em campanhas direcionadas, impulsionadas por uma live. Tá? Então, qual que é o conceito daqui? O conceito é o mesmo, é a compra virtual, mas qual que é a grande diferença? No e-commerce tradicional, no marketplace, é uma venda mais passiva, ou seja, o cliente pode estar, é lógico que ele está sendo estimulado por material, por propaganda digital que a gente tenha colocado, mas ele está entrando no site e vai comprar. Aqui, na verdade, ele vai entrar num evento, num mega evento, e aqui, dependendo do público que é direcionado, pode ter atrações de cantores, música, pode ser alguma coisa de tecnologia, pode ser alguma coisa de gourmet, de gastronomia, se for o público-alvo. Então, o consumidor entra para ter entretenimento e conhecimento e ele é influenciado a comprar. Tá? E como que é feito isso? Então, é uma coisa dinâmica, né? Tem o entretenimento. Tá? Esse aqui é um modelo chinês, né? Aqui na direita você pode ver que tem nesse caso aqui tem uma influencer dando alguma dica de uso, alguma coisa. Aqui na esquerda tem uma outra mostrando detalhes da bolsa. Então, durante o evento, é tipo um grande merchan, né? O evento é o pano de fundo para atrair a pessoa, para dar entretenimento, mas o que eles querem é vender. Então, tem entretenimento, eles vão mostrar a forma de descoberta desse produto discretamente ou diretamente, eles vão nos mostrar vantagens daquele produto. Entra um tipo de um aconselhamento, que é, como eu te falei, é um web designer, é um influenciador digital, é um especialista, é um chefe de cozinha, que vai chancelar aquilo, vai gerar confiança, e aí vem o bombardeio de promoções. Então, como as pessoas estão logadas naquela live, e aí entra ferramentas de busca com Big Data, Data Analytics e robôs, chatbots, ele vai começar a ser bombardeado de informações e promoções, diretamente ele não vai ser uma coisa abrangente. Tem-se a impressão que alguém está falando comigo e oferecendo aquele produto. Eu fiquei empolgado, ou gostei do relógio, eu gostei dessa bolsa, eu gostei daquele prato, e já vem mensagens promocionais com grandes descontos, que eu já estou empolgado com aquilo ali, já confiei que o produto é bom, e aí vem a mensagem, e aí vai replicar essa experiência, pode ser offline, se eu não fui convencido, aí eu posso ir numa loja, aí vem o O2O, mas eventualmente eu já estou empolgado, eu acabo de comprar. Então, é uma maneira mais de incentivar a compra online. Tá? E aqui alguns exemplos desses ecossistemas. Na China, por exemplo, tem a Alibaba, a Tencent, eles fazem todos esses eventos, esses grandes eventos, né? E por que quem chama de ecossistema? Porque eles não é só um e-commerce, eles têm marketplace, eles têm serviço de tecnologia, logística, a parte financeira também, eles têm o conteúdo de mídia e entretenimento, que é para fazer essas lives, eles já têm soluções de pagamento. Então, quando ele manda uma promoção, ele já fala que se fizer com pagamento com o cartão tal, você já tem um desconto adicional, e eles também têm lojas físicas, tá? Essa é a outra grande característica, que é o O2O. Até um tempo atrás, a Alibaba era só virtual, ela já tem várias lojas físicas. Então, é uma coisa que se complementa, tá? Por isso que a gente chama de ecossistemas, tá? Esse é um exemplo da China. No Brasil, a gente pode citar a Magalu como um dos primeiros exemplos de ecossistemas que realmente funcionam. Então, eles também têm todo um processo, né? Eles eram lojas, só que aqui começou da tradicional, a Magazine Luiza, veio para o site, veio para a Magalu, e agora eles estão com vários, então eles têm serviços financeiros, então eles têm o Magalu Pay, tem o pagamentos, tem consórcio, mas eles têm a parte de serviços também, de entrega, concertos, a parte educacional, tem a parte logística de entrega, tem outros sites agregados a eles também. Então, é um ecossistema mesmo, é uma maneira de conseguir convencer o cliente de comprar mais coisas, aumentar o ticket médio e aumentar a experiência de consumo, né? Lembrando sempre que qualquer iniciativa que a gente queira fazer, melhorar o processo de tecnologia e novas
ferramentas, a gente sempre tem que ter o foco em cada vez mais aumentar e melhorar a experiência de consumo do nosso cliente. É isso que é o objetivo final. Não adianta ter uma coisa muito high-tech se não melhorou a experiência de consumo, se não facilitou a maneira de comprar, de interagir, de pagar. A gente tem que facilitar isso para a experiência de consumo ser mais fácil, e aí você vai ter uma venda mais tranquila e aumentar o teu ticket médio e a frequência de venda. Então, essas formas de vender diferentes que estão acontecendo, misturando o virtual com o físico, elas vêm para um outro desafio, que é a logística. Então, aqui, estou pegando um exemplo para vocês aqui. Esse é uma rede de supermercado chinesa da Alibaba, que é a Hema. E aqui o cliente está interagindo ou lá numa live, ou pelo app dele, ou pelo site, mas de alguma maneira o cliente fez o pedido. Aqui você vê, são funcionários do supermercado que recebem automaticamente nos equipamentos portáteis dele, tipo coletor, a lista de compra do cliente. Eles já vão passando pela loja, recolhendo, e essas sacolinhas aqui ele está colocando numa esteira, essa esteira já sobe, depois eu vou mostrar na próxima, que já faz tudo para ter uma logística muito rápida e eficiente. Esse é o segredo. Porque tem algumas situações de entrega. Pode ser que seja uma entrega express, que a loja, nesse caso, assumiu o compromisso que ela te entrega na tua casa 30 minutos depois de você fazer o pedido no teu app ou no e-commerce ou numa live. Mas também tem outra situação que eu vou mostrar um pouco mais na frente, que é uma mudança de perfil do consumidor, que ele até vai no supermercado, mas ele já passou a lista de compra dele e ele vai lá para consumir alguma coisa, para degustar um produto, e quando termina ele quer sair, passar numa área e recolher o produto. Ele não quer mais perder tempo passando pelas prateleiras, perdendo o produto e indo para o caixa. Ele quer que isso seja feito tudo automático. E esse aqui é um exemplo do que a Hema faz. Então, aqui os funcionários estão colocando nessa esteirinha, vai subir, tá? E aqui, para vocês terem uma ideia, ó, toda a loja tem vários pontos de coletas e tem um sistema de esteiras suspensos que vai facilitar a logística. Então, as compras estão passando aqui para cima e já estão indo lá para uma área de expedição, tá? Que aqui caem numa área de expedição, as pessoas separam, embalam isso aqui, e esse aqui é o que eu chamo de entrega express. Então, nesse caso aqui, a loja tem um compromisso de entregar esse produto para vocês em 30 minutos, 40 minutos, alguma coisa assim. Então, aquelas esteiras facilitam, já vem para uma área de conferência, já sai na motinha aqui, e o entregador já sai para te entregar. Essa é uma maneira de entrega rápida, de entrega express. Outra coisa que já tem lá na China, que não é do Alibaba, é de um concorrente do Didi, você tem os veículos autônomos. Então, lá, ao invés de colocar numa motinho, isso cai num robozinho, ele já tem todas as câmeras aqui, ele é um veículo autônomo, ele já está com a rota, ele vai entregar lá na tua casa. Isso aqui já é uma coisa futuro, né? Mas já é presente na China, já tem várias experiências desse tipo. Então, você tem um veículo autônomo te ajudando nessa logística, tá? Outra forma mais avançada ainda, que também pode ver aquela carinha do pessoal aqui na China também, e nos Estados Unidos já tem alguns testes também, é os drones. Então, para agilizar, porque aquele veículo autônomo, tá, ele tem uma grande eficiência numa área de atuação, num raio de atuação próximo da tua loja que não tenha trânsito, porque senão isso aqui também complica, tá? Agora, o drone não. O drone, enquanto não tiver ainda um tráfego aéreo muito grande, que vai demorar um pouco, essa é a grande saída para ter uma entrega express. E com aquele mesmo processo lá de logística automatizada, aquelas esteiras fizeram o produto chegar na separação rapidamente, fechou a caixinha, colocou ali, deu um ok na aplicação, o drone já sabe qual o pedido que é, o endereço, e já sai para fazer a tua entrega. Então, essa é outra grande mudança no processo logístico que está acontecendo. Uma outra coisa que já tem aqui no Brasil também, que nessa relação de loja física, loja virtual, eventualmente você pode ter o veículo autônomo, você tem a entrega express, ou você tem o drone que facilita. Mas a gente tem uma outra realidade. A pessoa não está na casa dela e ela quer receber na casa dela, mas ela não está em casa e não tem... As duas pessoas da família, ou todas as pessoas da família, trabalham fora e os horários de entrega são complicados. Aí vem essa questão dos lockers, os lockers inteligentes, tá? Isso já tem lá fora e essa é uma tendência. Esse que estou mostrando para vocês, esse aqui é um exemplo do Correios, ele já tem um sistema de locker, esse aqui é lá em Brasília. Esse outro aqui é um outro locker em São Paulo. Então, como que serve esse locker? São armários, né? Isso só quem chama de smart lockers, porque eles são inteligentes, porque eles têm toda uma gestão automática do processo.
E eles vão estar em lugares estratégicos. Nesse caso aqui, vai estar lá num parque, aqui vai estar numa estação do metrô, ele pode estar num condomínio, um condomínio residencial muito grande. Na entrada do condomínio pode ser colocado o locker desse e as pessoas, quando chegam em casa, passam ali no locker para pegar os seus produtos. Vão estar sempre em lugares estratégicos que têm acesso por um período muito grande, de preferência 24 horas. Por exemplo, São Paulo tem alguns postos 24 horas e lojas de conveniência que já tem locker para isso aí. Então, como que funciona? A gente faz o pedido online, pode ser online, pode estar no site, posso estar no app, posso estar numa live daquela ou no marketplace. E aí, quando a solicitação de entrega, eu vou definir que eu não quero a entrega na minha casa porque tem os problemas de horário. E eu vou solicitar uma retirada fácil e eu vou indicar onde que eu vou retirar. Então, se eu uso o metrô, eu posso indicar que eu quero retirar na estação do metrô ou lá na entrada do condomínio. E aí a empresa, o supermercadista, que então ele tem que se preocupar em entregar esse produto num desses locais, que pode ser numa estação de metrô, num parque, alguma coisa. E automaticamente, quando o entregador chega aqui, ele se identifica, tem toda a rastreabilidade, ele sabe quem é o cliente, qual é o pedido, em qual caixinha que ele colocou, e ao colocar ali, ele já dá o ok, e o cliente já recebe mensagens via WhatsApp, SMS, o que ele escolheu lá como comunicação, avisando que o produto já está lá disponível. A partir de agora, ele vai pagar pela locação desse locker. Então, se ele demorar muito tempo para tirar esse produto, ele vai pagar um valor um pouco maior. E aí depende, tem algumas empresas que precificam por hora, outras por contratos de períodos, coisa do tipo, mas essa é outra tendência para facilitar a entrega. Então, nós temos a entrega expressa tradicional, que é essa daqui com uma logística boa, nós temos os veículos autônomos que vão nos ajudar, tem os drones e agora tem os lockers também. Tudo isso vai facilitar, a gente viu lá as ferramentas que facilitam a interação e a venda e aqui a entrega. Isso, por consequência, vai mudar, então, o layout das nossas lojas, do supermercado. Aqui é um exemplo para vocês pegarem da realidade atual do supermercado. A gente tem uma área muito grande de loja, uma área grande de checkout, e aqui você tem algumas divisões, né? Produtos para casa, aqui você tem saúde, pet, coisas para bebê, congelados. Então, essa é uma divisão tradicional que nós temos hoje. Com esses facilitadores todos, essa questão do consumidor não querer mais perder muito tempo, ficar andando na loja, o que vai acontecer? Esse vai ser o novo layout. Então, os espaços tradicionais, pode ver que vão diminuir, né? Que você vê a área de congelados, de comida, mesmo as coisas de uso diário, padaria, floricultura, tudo isso vai diminuir o espaço muito, porque vai ser muito mais área de exposição, porque a retirada pode ser feita do depósito, vai ter mais coisas de serviços, né? Então, aqui vai ter ATMs, tem as academias de ginásticas, prestadores de serviço, como lavagem a seco, spa, pet. Então, vai ter muito mais área de serviço aqui na loja, e aqui essa parte em vermelho que chama atenção. É as áreas aquela experiência de consumo. Então, as áreas de preparo de comida. Então, o cliente vai ao supermercado, ele vai escolher alguma coisa, ele vai degustar, e vai ter uma área muito grande para isso. Enquanto isso, ele já passou a lista de preço pelo app dele, e alguém está na loja aqui separando os produtos dele, e quando ele terminar, provavelmente ele vai passar, ou vai pedir para entregar na casa dele, ou ele vai passar para uma área aqui externa, tipo um drive-thru, e ele vai pegar a sacola dele, a caixinha dele de compra que já está pronta. Tá? Então, essa área de experiência de consumir o produto nas lojas é o que vai aumentar muito. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia de uma loja da Rema, distribuição do espaço da loja deles, 30% é para essa estação de alimentação e estandes de degustações, né? Então, ele tem lá degustação de pães, de vinho, queijos, e tem uma área de alimentação. Ele pode escolher o produto, você vai ter uma área que prepara o produto e vai entregar para ele. Tá? E aí você vê áreas de carnes, laticínios, frutos do mar. Isso aqui é uma tendência da China, é grande, porque eles consomem muitos frutos do mar, aqui no Brasil acho que não vai chegar nisso, e alimentos secos com a distribuição. Então, a área de experimentação e alimentação ficou muito maior dentro de um supermercado. Tá? Que aqui é a experiência que eu estava comentando ali com vocês. Então, aqui já entra um novo layout. Então, você tem o cliente escolheu o produto, um peixe, uma carne, alguma coisa, ele pode pedir para preparar ali, ele vai para uma mesa, naquela área de food que tem lá, ele se identifica em qual mesa que ele está, tem QR Code, o app dele,
Lá na cozinha, alguém está preparando a comida dele lá, ele vai pagar uma pequena taxa pelo preparo, isso é totalmente automatizado, os pratos saem de lá, já caem nessas esteiras, e ele já sabe qual é o pedido de quem é e onde que está. Então, o robozinho aqui que pegou o produto lá na cozinha já vai entregar para nós lá na nossa mesa. Então, é todo um layout diferente, toda uma automação. Isso é futurologia? O Brasil para a China já existe. Então, é uma tendência que pode vir para nós também. Essa quebra de paradigmas de como vai ser a mudança das lojas, né? E outra coisa é o self-checkout novo, tá? Ele pode pegar lá uma área de entrega, que o produto está separado, mas aqui é uma loja da Amazon Go, que é uma outra tendência, que não tem mais caixa. A pessoa ativa o aplicativo dele, entra na loja, esse aqui são lojas menores, não é um supermercado tão grande, uma loja express, né? Mas ele vai entrar na loja, identificou, pegou os produtos, saiu, vai embora, pagou. Não precisa pagar em caixa, nada. Ele só, ao pegar o produto e sair da loja, ele já está debitando do cartão dele. Então, essa é uma outra tendência de layout do futuro que nós vamos ter que se adaptar. Tá? Acho que é isso, consegui dar uma visão mais rápida. Eu peço desculpa pelo problema que nós tivemos antes, tive que acelerar um pouco para a gente recuperar um tempo. Então, agora a gente queria mostrar um pouco, e vai entrar o Fábio, para falar um pouco agora, detalhar um pouco mais dessas complicações da legislação em função dessas novas realidades que a gente tem aí, com essas novas formas de comprar, de interagir, de entregar, de receber. E aí entra aquilo que o Marcos comentou antes, né? O governo não quer só interferir na forma de a gente tributar, de cobrar o que nós estamos vendendo, mas agora eles também querem interferir na forma de receber e como a gente recebe. Essas confusões todas que vão nos incomodar. Então, passa a palavra agora para o Fábio e fica à disposição depois para a gente esclarecer algumas dúvidas que vocês tiverem. Pessoal, eu acabei, como nós trocamos aqui, invertemos a ordem, né, das apresentações, devido ao problema técnico do Edilson, né, eu acabei já explanando os impactos aí da legislação fiscal nova aí, né, principalmente os documentos eletrônicos, né. Então, eu vou acabar devolvendo a palavra para o Marcos e fico à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento, tá, pessoal? Pessoal, vamos lá então. Fizemos uma pequena alteração, a alteração acho que o ideal era o Fábio ter falado primeiro, né? O Edilson ter apresentado primeiro e o Fábio em segundo, mas paciência, faz parte, né? Vamos passar aqui, eu tenho algumas perguntas aqui a fazer, né? Que eu acho que é a parte interessante, já que o Fábio está na tela aqui, eu vou aproveitar o Fábio. A questão do ENCAT, né, Encontro Nacional de Administração Tributária, que envolve aí principalmente, né, as empresas desenvolvedoras de software e de hardware, né, através daí das associações e assim por diante, e alguns dos grandes varejistas e industriais do país que tratam aí das obrigações acessórias, né, porque o ENCAT trata principalmente de obrigação acessória, livros fiscais e documentos fiscais. Na tua visão, Fábio, nós temos que ter um controle maior em cima do ENCAT, das propostas do ENCAT que vão depois lá para o CONFAS, ou que até acabam vindo dos grupos de trabalho do CONFAS para o ENCAT e vem para nós, né, porque agora, recentemente, né, nós temos uma nova nota técnica que vai entrar agora em 1º de outubro, que cria também mais alguns embaraços, né, no nosso formato aí de apresentação, isso principalmente na questão da NFE, né, e da NFC, não tanto do cupom fiscal. Mas, da tua visão, você acha que o contribuinte, vamos dizer assim, de varejo, né, para nós colocarmos aqui o nosso setor do supermercado, teria que participar mais do ENCAT? Essa é a pergunta. Perfeito, Marcos. É muito importante isso. O ENCAT é reativo, é diferente, né? O ENCAT, na verdade, nós nos precavemos, nós não levamos mais exigências, já são muitas as exigências, né? Então, o ENCAT, ele trabalha tentando qualificar e normatizar os ensejos do governo, do fisco, né? Porque o CONFAS publica, através desses grupos de trabalho, publica as novas legislações, né? Obviamente a legislação não é federal, vocês sabem disso, né? O Brasil são vários países, são várias unidades federativas aqui dentro.
Então, cada estado é que decide por aplicar ou não. Existem cenários muito, muito interessantes, né? Eu vou citar como exemplo o Rio de Janeiro, que é um estado que costuma aplicar a maioria dos requisitos que o Confas publica. É um exemplo, tá? Mas, no fundo, o INCAT trabalha quando tem o movimento do governo para um determinado caminho, que é como o Marcos acabou de citar. Quanto à participação dos contribuintes, é importantíssima. Inclusive, falo até em nome do grupo, para vocês terem uma ideia, nós tivemos que migrar, hoje o grupo funciona de forma virtual, nós tivemos que migrar do WhatsApp, devido ao volume de pessoas, né? O WhatsApp não suportou, ele tem uma limitação de usuários, nós fomos para o Telegram, eu olhei aqui agora, está com 194 membros ativos, né? De varejos e software houses. Então, realmente existe, sim, a importância da participação e da presença de mais contribuintes. Em outras palavras, nós precisamos aumentar a força desse grupo para pleitear a correta aplicação das exigências fiscais aqui no nosso dia a dia de varejo. Beleza. Perguntinha para o Edilson. Citasse aí na tua apresentação a questão dos apps de venda, né? Principalmente aí nos tablets, celular e assim por diante. Nós temos normatização hoje na nossa legislação de ECF e de NFC para esse modelo de venda? No ECF não tem, né? Ele não prevê, até porque é uma coisa mais retrógrada e não previa isso. Mas no NFC, né, nas discussões que nós tivemos lá no grupo, né, Marcos, a gente trabalhou algumas questões disso aí, e a Cefaz abriu, ele tinha algumas coisas que eles queriam colocar lá quando está na implementação, mas eles aceitaram a sugestão e hoje não tem mais restrição. Então, eu poderia ter um vendedor dentro da minha loja com um app desse, fazendo a transação, inclusive a gente já tem alguns casos aqui em Santa Catarina que está acontecendo isso, e ele já está fazendo a operação e faz o NFC, porque se tentar fazer o ECF não tem como, mas com o NFC é tranquilo. Então, se eu estou com um app desse de venda dentro da minha loja, eu posso usar a NFC e fazer a operação. Então, eu faço toda a operação de venda, faço o processo de entrega e já emito o cupom para o cliente ali, porque já está disponível essa possibilidade. No app do cliente, como ele vai estar na casa dele, aí ele vai entrar com uma regra como se fosse um e-commerce, porque daí aquilo que ele fez lá, ele gravou e ele estaria transmitindo, isso vai cair no sistema da loja, do supermercado, que vai resgatar aquele pedido e ele vai processar a entrega. Daí entra aqueles itens de logística que a gente mostrou lá. Dependendo de como ele vai fazer a entrega, ele vai sair com um documento fiscal, que pode ser até uma NFC se for dentro da cidade, né? Ou vai ter que ser uma NFE se for, dependendo, tem regras, alguns estados têm regras de valores, mas se for em distâncias, em outros municípios, já teria que ser uma NFE. Mas as duas situações dá para fazer tranquilamente dentro da legislação, com exceção do nosso ECF, mas o ECF está natimorto, né? Já foi. Exatamente. Pessoal, eu tenho mais umas 2, 3 perguntas aqui, aí quem quiser fazer alguma pergunta, né, por gentileza, de repente, eu acho que abre a mãozinha ali, pode fazer a pergunta, né, online mesmo, se for o caso, acho que é mais rápido, né, tá mais fácil, inclusive, né, do que... Então, fica à disposição, tá, pessoal? Pergunta para o Fábio. A questão dos meios de pagamento. Cartão de débito, cartão de crédito, cartão de loja, cartão do seu Zé da esquina, sei lá que seja. Meios de pagamento, qualquer, inclusive Pix, né? Hoje, a Fazenda controla tanto no NFC quanto no cupom fiscal? Não. O cupom fiscal não tem, não chega nesse detalhe. Vamos dizer o seguinte, o cupom fiscal ele trabalha apenas o montante. E quando você manda o bloco X, você sinaliza o meio de pagamento e acabou ali. Você tem uma visão macro do quanto você recebeu naquele e-mail eletrônico. Quando você vai para o mundo de documentos eletrônicos, com o NFC no caso, né, o NFE, aí ele abre tags, né, onde você preenche no maior detalhe aquela transação. CNPJ da instituição que trafegou a sua forma de pagamento. Como exemplo aí, vou pegar a Cielo, a Rede, né, que são os grandes players aí, e os menores também, e os detalhes da transação TEF que você trafegou. Isso vale para presencial, vale para comércio eletrônico também. Então, ou seja, né, dentro daquilo que eu falei na apresentação, né, o fisco quer conciliar, ele quer ter essa informação, esse trilho de informação. Então, ele pede que você sinalize aquela transação eletrônica no maior detalhe possível. Uma pergunta para os dois agora, né? Nós
ambos citaram a questão do marketplace, né? A Abras agora, soubemos ontem, né, inclusive, que a própria Abras vai implantar um marketplace, né, que é bastante interessante, né, por óbvio, né? A questão do marketplace, vamos botar assim, né? Eu tenho um marketplace, por exemplo, e estou fazendo da loja do supermercado do Fábio, perfeito? É uma pergunta bastante tola, mas é uma pergunta interessante, né? O sujeito entrou, o Otávio entrou no meu marketplace, encontrou o produto lá que o Fábio está anunciando e fez a compra. Lá pagou com qualquer meio de pagamento, cartão de débito ou de crédito. A nota, por óbvio, tem que sair, ou o documento fiscal, por óbvio, tem que sair de onde foi feita a venda, né? Isso está criando um problema, né, de entendimento para algumas pessoas, né? A nota de fato, na concepção de vocês, é da minha emissão do marketplace ou é da emissão do Fábio, que é o supermercadista? Quem é haja vista que o Fábio é o dono é o proprietário real da mercadoria? Quem é que tem que emitir a nota? Como informar para o contribuinte, para o cliente, consumidor, que a nota vai sair a compra foi feita no Ciclano, mas a saída do documento, a venda foi feita no Beltrano? É uma confusão que está aí no dia a dia, né? Como explicar isso para o consumidor? Isso gera uma confusão, né, Marcos? Mas acho que o conceito que tem que ser considerado é o seguinte, ó. A entrega da mercadoria saiu da loja, então é a loja que emite o documento fiscal. Agora, a gente tem alguns complicadores aí. Sistema meio de pagamento. Então, o consumidor lá, o Otávio, entrou no teu marketplace, comprou e pagou com o cartão dele. Primeiro, normalmente vai gerar uma confusão, porque o Otávio está pensando que está comprando do site, vamos supor, o site da Abras, mas ele está comprando da loja do Fábio, quem vai entregar a loja do Fábio. Mas ele está pagando o cartão de crédito que ele passou, débito, Pix, ele está pagando para o portal, para o marketplace, que seria Abras, ou quem for, ou o portal do Marcos. É o meu, né? Então aí começa a ter complicações, vai ter que ter triangulações, porque o Otávio foi lá, comprou, fez a compra, pagou R$1.000. Só que você tem uma taxa administrativa de 15%. O Fábio vai emitir a nota de R$1.000, mas ele vai receber de você só 850. Os outros 150 é a tua intermediação. Então, se o fisco quiser casar, já vai começar a ter problema. Agora, vamos complicar um pouquinho mais. Vamos supor que o teu marketplace, Marcos, ou da Abras, não é o caso da Abras, mas o teu marketplace, por questões tributárias, porque você é um intermediador, você também vai ter que pagar o governo vai querer receber por intermediação financeira, o IOF, alguma coisa assim. Mas vamos supor que o teu marketplace, por questões tributárias, você colocou lá na Colômbia, você colocou num paraíso fiscal. Para o Fábio é transparente. Ele vai receber o pedido, ele vai entregar o produto para o Fábio, lá para o Otávio, vai emitir a nota de R$1.000 e vai receber 800. Agora, se o fisco quiser pegar os outros 200, você não está mais no Brasil, então você tem esses outros complicadores também, tá, Marcos? E complica, né, Fábio? E aí vai cada vez ficar mais enrolado isso, né? Vamos tentar desembaralhar, né? Porque realmente o que você levantou disso é o que na prática acontece. O modelo de conciliação financeira que nós vamos ter que fazer, nós podemos, mais cedo ou mais tarde, começar a ser incomodados pelo fisco, porque o meio de pagamento não bate com a venda efetiva que nós estamos recebendo. Olha, esse é o ponto-chave da nossa discussão aqui. Eu trabalho com a seguinte linha. Quem processou a transação financeira? Foi o teu site ou foi o site do terceiro? Primeira coisa, tá? Segundo, a mercadoria precisa ser acompanhada na sua movimentação com um documento fiscal apartando esse processo. Então, quem emite a nota fiscal é quem movimenta, ou seja, quem entrega. Se eu comprei no meu site aqui do meu supermercado Fábio, e eu intermediei uma negociação com a empresa de varejo do Edilson lá, e ele que vai entregar do depósito dele, ele é que vai emitir o documento fiscal. Porém, eu processei a transação financeira. Nesse contexto, eu não tenho como, nem preciso sinalizar lá no documento fiscal do Edilson. O Edilson vai ter apenas um processo de conciliação dele, de tesouraria, onde ele vai contabilizar que ele fez uma intermediação, que ele vai receber uma parte, e nessa intermediação
no quesito financeiro, você vai ter lá os atributos de comissão, previsto, realizado, entre outros, tá ok? Financeiro puro, tá ok? Mas eu trabalho com essa linha de raciocínio dentro dessa operação fiscal complexa. Então, vamos lá. Tem uma pergunta do nosso colega do Comitê Tributário, Luciano. Ele está perguntando o seguinte: gostaria de saber referente àquele percentual pago para o terceiro, o iFood, por exemplo, sendo que o valor da nota para o cliente sobre essa receita incide os impostos. Ele está dizendo assim, eu fiz uma venda de R$100, mas aqueles R$100, sei lá, 10% vai ficar com o iFood, R$10. Como é que vai ficar a questão dos impostos? Como é que fica, Fábio? Bom, quem vai entregar a mercado, no caso do iFood, você está mandando alguém te representar no varejo. Vamos usar o supermercado, né, que é nossa área aqui. Então, o Marcos entrou no aplicativo e pediu para fazer uma compra. Falou o que queria, e aí o iFood mandou o que eles chamam em inglês de shopper, né, o comprador, ele vai lá na loja, separa as mercadorias e passa no checkout. Naquele momento emite documento fiscal. Então, você vai pagar imposto sobre isso. E a comissão vai ficar retida lá na hora, porque você transacionou a compra, né? Vou pegar um cenário que você pagou no próprio comércio eletrônico do iFood, lá no TF do iFood. O iFood vai te repassar apenas uma parte. Então, isso é basicamente operacional aí dentro do teu varejo, ok? Fiscalmente, você paga o imposto cheio. A não ser que haja, claro, né? Eu devolvo para o Marcos, se existe alguma brecha na lei, alguma medida aí que trataria esse tipo de situação, tá? Eu desconheço. Esse é um problema bastante interessante, né? Isso aí até foi motivo de uma discussão aí algumas semanas atrás com o nosso colega o Batista lá do Jace, justamente a respeito dessa condição, né? Desse problema, entendeu? Ou seja, em tese, a base de cálculo da mercadoria, o faturador é o venda da mercadoria, a base de cálculo não seria o 10, seria o 90. Perfeito? O 10 estaria em outra base de cálculo, seria a entrega da mercadoria e prestação de serviço. Porque alguém está entregando a mercadoria, nós temos um serviço de transporte e temos a prestação de serviço. Eu entendo particularmente, né, que isso aí é uma discussão que a gente tem que fazer junto à Secretaria da Fazenda, porque não envolve só aqui em Santa Catarina, as demais unidades federadas, para deixar bem claro aonde que vai incidir o imposto. Porque daqui a pouco o Estado vai querer sobre a parte total e parte, a gente sabe que parte é municipal e parte é estadual. Perfeito? Então, essa é uma situação bastante importante. Fala, Alexandre. Eu entendo que nesse caso, tá, a mercadoria, vamos dizer assim que é R$100 o total da venda e nós vamos pagar R$10 para o iFood, tá? A venda é de R$100, a nota fiscal tem que ser sobre 100 e pagar imposto sobre 100. Exatamente. E nós vamos estar pagando uma comissão para o iFood, onde o iFood vai fazer uma nota de serviço para nós, a gente vai lançar como despesa de R$10. Mas a venda da mercadoria, para mim, é R$100, não é o livro. A mesma coisa se tu tivesse uma comissão para um vendedor, funcionário, que tu lança lá na folha, tu não lança o valor da venda menor e paga menos tributo, porque tu está pagando comissão para o teu funcionário. Exatamente. Concordo, Alexandre, só que essa é a visão tradicional e a visão do fisco. Agora, vamos fazer uma visão nova, como cada vez mais a gente vai ter esses integradores aí. Pensa o seguinte, o produto é R$100, só que se ficar bem claro que tem um serviço de logística para fazer essa entrega, o que pode ser, e aí sistemicamente a gente consegue resolver isso, o produto, na verdade, agora, o total da base tributária seria 90, porque a loja do Fábio está vendendo por 90. O iFood está cobrando 10 para fazer esse serviço logístico. Então, o que acontece? Sairia uma nota fiscal de R$90 do produtor, desculpa, da loja, e uma de 10. Já tem alguns sites, eu fiz uma compra esses tempos, e tem algum, tipo Uber está fazendo umas intermediações que pode acontecer isso. Então, a nota fiscal veio de um valor e eu recebi uma nota de serviço de logística da diferença. Então, essa é outra saída e resolve, e eu acho que é mais justo. Eu concordo com a tua visão, Alexandre, mas é a visão tradicional. A visão nova, eu acho que essa é a mais correta. Porque eu, como loja, eu não estou vendendo por 100, eu estou vendendo por 90. Não é uma comissão, é um serviço que eu contratei. Então, o meu produto é 90 e eu estou adicionando 10 de serviço que é do entregador. Esse serviço de entrega, vamos comparar ele como tipo um frete, né? E o frete inclui o preço de venda também. Então, assim, eu acho que essa forma como eles estão fazendo
tem que se preparar para defender depois, vai ter autuação. Exatamente. É por isso que a gente tem que ser... Desculpa, Marcos. Acho que a gente tem que trabalhar um pouco, que é o que a gente falou hoje a nível de encate do GESAC nosso lá, e preparar o fisco para eles entenderem isso e regulamentar isso antes que comece a gerar muita confusão. Porque daí eu pego e não uso somente o iFood nesse critério. Se eu contratar uma transportadora para entregar na casa do cliente, o frete sobre a venda eu também vou querer descontar da base. Sim. Aí eu tenho que mudar a legislação que diz que tem que incluir na base se o frete sobre a venda estiver no preço. E aí a gente vai dizer assim, aí tem mudança, inclusive, de legislação que a gente tem que fazer. Mas acho que o conceito para ter um fato novo não é tratar isso como um frete, é tratar isso como um serviço. Sim. Porque esse cara não é uma transportadora, ele está fazendo um agenciamento, um facilitador na área de vendas, e está ajudando ou fazendo a entrega. Então, ele entraria muito mais, não é uma transportadora, ele tem que entrar como prestador de serviço. Claro, aí a manobra jurídica é o seguinte, a gente tem que provar que esse serviço que o iFood está prestando não é para nós, é para o cliente final. Sim. Aí sim, daí ele emite a nota de serviço para o cliente final. É isso que a gente vai ter que comprovar que ele, inclusive, não tem nem contrato com a gente. Né? Que o dinheiro, inclusive, entendeu? Só que tudo passa por, vamos dizer assim, o dinheiro passa por ele repassa para nós. Então, assim, tem algumas dificuldades. Mas eu entendo que é uma discussão boa, vamos dizer assim. Uma discussão jurídica boa que o STF vai decidir daqui uns 15, 20 anos, como é que fica. Pessoal... Com efeito retroativo. Só fazer um paralelo bem interessante, nós vamos ficar na mesma condição que nós tínhamos até pouco tempo, de duas situações tributárias bastante pertinentes, que é praticamente iguais. A questão do pedágio, tá? E a questão da gorjeta. Hoje já se reconhece que tanto pedágio quanto gorjeta não incide porque são situações diferentes. Não tem circulação de mercadoria, perfeito? Agora, o Alexandre está com a certa razão, o Edilson tem uma visão ali estratégica, né, de TI, mas a gente tem que olhar o que está escrito na legislação. Né? Eu aprendi com o meu falecido pai que o que não está na terra não é de Deus. Então, ou seja, não está na legislação, se olhar o pé da letra da legislação, se saiu tudo com 100, eu vou ter que tributar 100, não tem o que fazer. Agora eu concordo, agora nós vamos ter que trabalhar modelo de legislação, isso sim. Por quê? Porque o e-commerce está trazendo uma série de problemas para nós de legislação, vou ter que moldar a operação para a legislação, esse é o grande problema. O Batista queria fazer uma pergunta, o Batista, fica à vontade aí, por gentileza. Não, assim, ó, eu concordo ali com a posição do Alexandre, realmente sai por 100 pela condição hoje da legislação, tem que pagar sobre 100, mas hoje nós temos, tratando do iFood, vamos supor, nós temos uma tabela de preço de venda no supermercado, é o 90. Nós temos uma segunda tabela, que são as vendas pelo iFood, que é uma tabela específica para o iFood, que é 100. Né? Ou seja, nós cobramos ali, né, sobre o 100, mas já uma outra tabela, que esse valor é exatamente o serviço do iFood, que é diferente daquele frete, onde a gente cobra frete da entrega. Nós temos que registrar aquilo como se fosse uma venda, né, posta na casa do cliente, e aí ele faz parte do imposto, sim. Né? Mesmo que tu cobre lá, separado de quem a gente leva, a gente rateia nos produtos e paga o imposto sobre, daquele frete, sobre o valor da mercadoria, ou seja, sobre a condição da mercadoria. Que é de 25, o frete reparte 25, 12, 17, 18 e tal. Nesse caso, como nós estamos discutindo, sim, nós temos que ver com a Secretaria da Fazenda, por quê? Porque nós vamos estar pagando imposto e ICMS para o Estado, ou, né, acima do valor que é nosso mesmo. A nossa tabela de venda é 90. Nós entregamos 100, mas poderíamos entregar uma nota de 90, né? E ali jogar aquela diferença ali como contas a receber, mas a pagar. Ou seja, recebimento para contas a pagar e passar para o iFood. O iFood, no caso, ele cobra, ele nos repassa já o valor líquido, que é exatamente o valor que nós temos na venda para nós. Então, tem as duas situações, como o Alexandre falou. Eu até tinha falado aqui já para o Wagner. Ou seja, a nota sai de 100, paga sobre 100, joga o 10 como serviço prestado para o iFood
e ali desconta imposto de renda, naquele caso, como se fosse uma despesa de serviços prestados. Enquanto que o outro lá é o ganho da mercadoria. Tem o custo da mercadoria, tem a saída por 100, e tu ganha lá na conta da mercadoria e não mais na despesa de serviços prestados. Então, né, Marcos? Todos os dois têm razão, né? Mas nós temos que realmente verificar isso junto da Fazenda para não, daqui a pouco, dar um problema de ordem, né, de notificação, esse negócio todo, tá? Batista, eu concordo, como o Alexandre colocou também, Marcos, acho que assim, se a gente pensar na legislação atual, não tem jeito, vai ser assim. Mas a gente tem que trabalhar preventivamente junto ao fisco e mostrar essa nova realidade. A nova realidade não é o que tem hoje. E aí fica fácil de justificar. Esse teu exemplo é muito bom, Batista, porque nessa operação com o integrador aí, com o iFood, o cliente está comprando, teoricamente, ele está comprando o iFood, porque ele passa o cartão e paga os R$100 para o iFood. O iFood vai ficar com o serviço dele dos 10 e só te passa 90. Então, se ele só te passa 90, o pedido chega para você como 90, você como Giasse entrega o produto por 90 e o iFood emite a nota para o cliente que ele sabe de quem comprou do serviço de 10. E aí resolve o problema, porque daí outra questão que a gente tem lá da conciliação, que o Marcos citou e o Fábio também, está resolvida. Porque aí numa operação dessa, o meu recebível vai ser 90 e a minha nota foi 90 e a minha base tributária de ICMS foi 90. Os 10 ficou tudo com o iFood, que é a intermediação dele, e ele emite uma nota direto para o cliente, porque o cliente está cadastrado no portal dele, e ele sabe quem que é. E esse exemplo que eu dei para vocês agora foi isso, eu comprei num portal, e eles me emitiram uma nota de serviço da diferença entre o que eu paguei e o que provavelmente vai... E a nota fiscal do produto é bem esse exemplo. Eu paguei 100, mas a nota do produto veio 90 e veio uma nota de serviço do portal lá dos R$10 como prestação de serviço. Essa operação foi lá no Espírito Santo. Então, a gente tem que começar a discutir com a Cefaz, o nosso grupo lá, Marcos. É isso aí. O governo, já que eles estão mudando para essa questão da NFC, tem a DAF que entra o ano que vem, já vão prever essas situações. E na última reunião, até o Rogério nos pediu isso, né? Nos pediu que a gente levantasse essas operações novas de comércio eletrônico para ser contemplada nessa legislação, para a gente já sair com uma legislação aderente a essas novas realidades. Então, o desafio é a gente levantar esses pontos e mostrar para eles, tem isso aqui que é diferente do que vocês estão acostumados. Então, vamos tratar de uma outra forma, com outra visão, que a gente vai fazer o processo mais correto e talvez até sair na frente em relação aos demais estados. E complicando um pouquinho mais essa situação, principalmente na questão dos marketplace, hoje eles estão acostumados a emitir a nota para o supermercadista, a nota de serviço. Então, nós teríamos que convencê-los a emitir a nota para cada pessoa física que fizer a compra intermediada por eles, né? E também nós temos uma outra questão, no nosso caso específico, que a gente vende para outros estados da federação, a gente despacha de Santa Catarina para qualquer estado da federação. Então, não adianta a gente conversar só com Santa Catarina nesse caso, a gente teria que mudar a legislação no país inteiro, vamos dizer assim, porque senão eu corro o risco de Santa Catarina, tudo bem, faz parte, né? Eu ter esse cara eu fazer como serviço, porém para os demais estados eu ter, por causa de default e etc., eu ter que recolher sobre os R$100 e não sobre os 90, entendeu? Isso é bem lembrado, Alexandre. Acho que são duas frentes de trabalho. A gente tem que começar aqui com a Cefaz e, fatalmente, essas demandas que a gente levantar aqui, a gente leva também para o encarte, mas a própria Cefaz Santa Catarina vai levar lá para o COFAS, porque eles têm reuniões frequentes e esse problema não é só deles, né? Então, eu acho que essa é a alternativa, é começar a discutir agora, que a gente já sabe que o problema já chegou e vai só intensificar, mas eu acho que a bandeira que a gente tem que defender é essa. O comércio não pode ser tributado por essa parte que vai ficar com eles. E vocês sabem, né? Isso não é um percentual tão pequeno. Tem alguns marketplaces que chega a 20%, 18%, tem alguns, já vi alguns com 21%. Então, é um valor significativo. Tá? Outro ponto, desculpa só trazer complicação, né? Mas outro ponto também a gente tem que convencer a Receita Federal, né? Que o PIS e COFINS vai ser sobre os 90 ou sobre os 100? Não adianta a gente resolver o problema só do ICMS. Não, mas aí a gente resolve, porque olha só, Alexandre, eles têm que considerar que tem duas operações casadas, sim, mas são duas coisas diferentes. Uhum. A venda de mercadoria do supermercado é o 90%. A operação financeira de serviço é do iFood, é de 10%. Então, ele vai ser tributado pela
pela legislação de prestador de serviço ou intermediador financeiro, com as regras que tem lá. E nós, do comércio, vamos ser tributados pela nossa regra, que é comércio normal. Eu estou comercializando a R$90. Mas, o Edilson, a colocação do Alexandre no sentido de que não está na legislação, perfeito? Não, mas tem que ser mudado na legislação, né? Porque senão a gente sabe como é que funciona a cabeça do fisco, né? O fisco vai mordendo, se deixar, ele morde tudo. Ele quer a base de cálculo cheia. Né? A gente está cansado de ver isso, né? Pessoal, mas acho que a defesa é essa. A base fiscal é 90, porque o que o supermercado vai receber é um pedido de 90, não é um pedido de 100. Acho que é essa linha que a gente tem que defender. Mas isso aí tem que ficar claro na legislação, né? Pessoal, passou uma pergunta aqui no supermercado Martini, né? Só em relação ao DAF, tá? É o dispositivo fiscal, o novo hardware do Estado, tá? Ele já tem um layout técnico publicado, perfeito. A última informação que eu tive aí foi de um mês e meio atrás, mês passado, né? Desculpa, é de que já estava aí, já tinha sido, alguns desenvolvedores, né, de hardware já estavam trabalhando no hardware. Agora falta a Fazenda fazer o quê? A Fazenda tem que publicar o programa aplicativo fiscal para o DAF. Perfeito? Tal qual a gente tem o programa aplicativo fiscal do ECF, tem que publicar o programa aplicativo fiscal para o DAF. Aí sim vai ser trabalho ali para o Fábio, vai ser trabalho para o Edilson e outros desenvolvedores que, por um acaso, estejam aqui ouvindo e vendo a nossa reunião, o nosso debate aqui. Perfeito? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma colocação a respeito para os dois debatedores, ou para mim aqui, ou para o Alexandre, para o Batista aí que introduziram aqui? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, não sei se eu faço um encaminhamento aqui para o Edilson, para o Fábio, fazer cada um dar a sua palavra final, aí depois passa a palavra para o Otávio, né, para falar em nome da diretoria da CATES e agradecer aos nossos debatedores. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Acho que é válida essa discussão, mas acho que são dois aspectos que eu gostaria de destacar. O primeiro, a questão da mudança, os desafios para nós do comércio, né? As mudanças que estão ocorrendo e que vão intensificar nas formas de vender, se relacionar com os nossos clientes e fazer as entregas. Então, é aquele processo comercial que nos interessa. E, por outro lado, é esse desafio das adequações da lei. Acho que a gente tem que conseguir mostrar... Santa Catarina, a gente tem alguns entraves na legislação, mas a gente tem uma vantagem, né? Eles criaram esse grupo de trabalho há alguns anos e, pelo menos, eles têm ouvido, quer dizer, nem sempre eles atendem aos nossos pleitos, mas eles têm, pelo menos, estão abertos a ouvir os pleitos. E, a nível federal, a coisa também tem melhorado. Então, acho que a gente tem que batalhar muito para conseguir... O governo tem que entender que não é o comércio tradicional, é o novo comércio. O novo comércio precisa de uma nova legislação para essas particularidades. É isso que a gente tem que trabalhar. E eu acho que não é tão difícil convencê-los, porque fica claro que são duas operações diferentes e que eles não podem querer ganhar duplamente. Eles têm que ganhar de uma forma adequada pela legislação sobre a parte de serviço e a operação financeira, e a nossa operação comercial tem que ser tributada pelo valor real. Então, acho que é um desafio grande. Na verdade, dois, né? Primeiro, comece a adequar e estar preparado para essas novas formas que estão vindo e já estão... Em alguns casos já estão em destaque, e a parte tributária que a gente tem que fazer o governo entender, porque nós vamos ter que mudar e se adequar à realidade. Eles também vão ter que fazer isso. Agradeço novamente a CAT, fico à disposição de vocês. Quando tiver algum outro evento, a gente sempre está à disposição. E se tiver alguma demanda, alguma coisa que vier ainda dessas dúvidas levantadas hoje, que cheguem para vocês, o Marcos tem acesso direto, manda para mim, a gente está pronto para responder. Muito bom, pessoal. Reitero o agradecimento aí pela oportunidade de me dar a palavra, né, para participar desse evento, que é muito importante. Estamos num momento aí de mudanças acontecendo e mudanças que estão por vir, principalmente na questão da legislação fiscal. Então, esse fórum ele vem num momento muito oportuno, e aí nós ficamos aí com os temas levantados, foram muito importantes, acho que nós atingimos o objetivo. E fica essa lição de casa aí dessa adequação, dessa participação ativa junto ao fisco para deixar adequada a legislação toda na nossa realidade do varejo, né? Sabendo que nem sempre é tão simples implementar
o fisco nos exige, tá, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição para eventos futuros, tá, e questionamentos. Obrigado. Otávio, por gentileza, faz um encerramento do nosso fórum, né? Já agradecendo aqui a todos os nossos colegas do Comitê Tributário e outras pessoas dos outros comitês e que estão participando, associados da CATS, né? Diretores que participaram aqui também conosco. Valeu, obrigado a todos. Otávio, por gentileza. Então, agradeço aos nossos participantes, aos nossos especialistas. Realmente é um tema que está em constante modificação e que tem uma forte tendência a ter novidades a todo momento, e que é o nosso e-commerce, já praticado de diversas maneiras. Então, agradeço realmente ao senhor Edilson Paterno e ao senhor Fábio Longo pelos debates e ao senhor Marcos Koenig pela mediação desses debates e por tantas informações. Realmente, eu creio que todos sairemos daqui realmente com bastante conteúdo e entendendo bastante que é o grande objetivo da CATS, realmente trazer informações para todo o setor supermercadista catarinense, além de toda essa representação, muito bem liderada, muito bem capitaneada aí pelo Marcos Koenig, que é nosso assessor tributário. Marcos, você gostaria ainda de fazer considerações finais ou já fez as suas? Não, já é isso. Perfeitamente. Para mim está de bom tamanho. Muito bom. Então, realmente fantástico. Foi um evento muito bom. Tivemos uma participação bem legal aí de muita gente que veio nos prestigiar e buscar esse conhecimento. Então, para fazer nosso encerramento, mais uma vez eu agradeço em nome do nosso presidente executivo, o senhor Francisco Crestani, que infelizmente não pôde estar conosco, mas ele sempre é bastante enfático na participação dos comitês e desses fóruns, de toda a informação que nós buscamos, todo esse papel da CATS. Então, mais uma vez, agradeço a todos que estiveram aqui conosco, todos os nossos participantes, especialistas, diretoria da CATS, especialmente ao Comitê Tributário da CATS e, é claro, aos nossos colaboradores aqui da CATS que fazem tudo isso acontecer, então, aqui nos bastidores, garantindo que tudo aconteça da melhor maneira possível e sem eles jamais seria possível fazer um evento tão bem organizado, impecável como tem sido. Então, mais uma vez, muito obrigado. Encerramos aqui nosso Fórum Tributário.